Aí eu faço. Para quem não conhece, pastora Patrícia, irmã da Tatiana. Vamos dar um aplauso a Jesus pela vida dela. Vai, fala um pouquinho. Fala. Gente, não precisava falar não, mas eu estou muito feliz, né, desse novo tempo de Deus na nossa vida. Quem diria que depois de 20 anos conhecendo vocês, Deus iria nos trazer para cá, né? Nunca se imaginei, né? Minha mãe foi muitos anos daqui, minha irmã é daqui, e eu acho que Deus selou-se um novo tempo na nossa casa, né? Com a nossa vinda para cá. Então eu agradeço muito a Deus por esse novo tempo. Amém? Glória a Deus. Como um homem de Deus e de caráter, cumpri a minha palavra, não a apresentei. Foi o pastor Washington. Amém, irmãos? Quero agradecer também minha filha que está ali, minha filha primogênita, com meu genro, minha filha mais nova, a Elaísa, né? E ali do lado da Patrícia está minha filha adotiva, né? Te adotou, ela tem 2 anos, né? Darlan, nosso irmãozão em Cristo, nosso amigo, um homem de Deus, uma bênção na nossa vida. Obrigado por vocês terem vindo. Eu sempre gosto, irmãos, de começar ministrando a palavra, lembrando para a igreja que Jesus ama muito você, viu? E assim, se eu fosse você, que tivesse aí sentado e ouvisse isso, eu daria um amém, um glória a Deus muito mais alto. Você sabe por quê, irmãos? Porque tudo que Jesus fez, irmãos, tudo que Jesus faz é porque Ele decidiu nos amar incondicionalmente. Aí quando eu vou ministrar a palavra, eu sempre gosto de falar das bênçãos de Deus. Uma vez um irmão falou assim para mim: poxa, mas você só prega coisa boa. Aí eu perguntei assim para ele: irmãos, por um acaso você consegue me mostrar na palavra alguma coisa ruim? Você já leu na palavra alguma coisa ruim da parte de Deus? Tudo que Deus fez é bom, irmãos. Nós cantamos aqui: tua bondade me seguirá todos os dias da minha vida. Amém, irmãos? Certa vez, um pastor conta um testemunho que certa vez ele foi chamado para fazer um sepultamento de um filho de uma ovelha dele, uma criança de 6 anos de idade. E no caminho ele foi falando com Deus: pai, o que eu vou falar nesse velório? Principalmente porque a família da irmã lá não é cristã. E no meio do caminho, irmãos, ele recebeu uma ligação de uma outra irmã da igreja, que era estéril, que Deus havia aberto a madre dela, e ele recebeu a notícia que ela tinha acabado de conceber à luz a 2 crianças, aos gêmeos. E aí o Espírito Santo falou assim para ele: eu sou bom na morte e eu sou bom na vida, eu sou bom sempre. Amém? Tem coisas, irmãos, que nós não vamos saber explicar. Porque, irmão, a nossa vida como cristãos, não pode ser pautada simplesmente nas nossas experiências, irmãos. A nossa vida precisa ser fundamentada no que a palavra de Deus diz, porque nem sempre as nossas experiências estão de acordo com o que a Bíblia diz. E tem coisas que a gente não consegue explicar, irmãos. Por exemplo, nós conhecemos pessoas que morreram de certa enfermidade, mas nós conhecemos também outras pessoas que foram curadas milagrosamente da mesma enfermidade. Agora, talvez você me pergunte: mas por que uma foi curada e outra não? Irmãos, eu não vou saber te explicar sempre. Algumas vezes a gente até biblicamente pode conseguir explicar. Por exemplo, tem pessoas que estão doentes porque carregam raiz de amargura. Raiz de amargura traz doença. Mas tem coisas que a gente não vai poder explicar. Por que um prosperou e o outro não? Eu não sei, irmãos. Eu sei o que a Bíblia diz. Eu vim aqui nessa noite para pregar para você o que a Bíblia diz, porque eu creio no que a Bíblia diz. Uma vez minha filha falou assim, a Pamela, ela estava em casa lendo a Bíblia, orando, não me lembro, e ela disse que Deus falou para ela: se eu acordei e tenho dinheiro, eu sou próspera. Se eu acordei e não tenho dinheiro, eu sou próspera. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu sou. Prosperidade, irmãos, não tem a ver só com dinheiro. Quantos passaram pela pandemia e venceram aqui? Se você está aqui é porque você venceu.
Quantos passaram perrengue financeiro na pandemia aqui, irmãos? Todos nós passamos, não passamos, Edil? Paulinho? Nós passamos, irmãos. Nós, principalmente que trabalhamos com venda, nós passamos. Certa vez, no meio da pandemia, irmãos, eu estava orando e estava muito preocupado, irmãos, porque eu cheguei a ficar, naquela época, com 5 meses de aluguel atrasado. E eu estava preocupado, orando para que Deus enviasse dinheiro para pagar aluguel. Aí um dia, eu acordei de manhã, estava lá orando e o Espírito Santo falou para mim: provisão não é só dinheiro. E passou um tempinho, a minha senhoria, que é uma mulher de Deus, também mandou uma mensagem para mim do nada: Pastor Ronaldo, não foi, irmão? Foi, amor? Fica tranquilo, não se preocupa com o aluguel, paga a conta de luz, a conta d'água, compra a sua comidinha. Foi assim que ela falou. E quando o negócio melhorar, a gente vai acertando. Irmãos, provisão é só dinheiro? Não é. A paz de Deus, que excede todo entendimento, encheu meu coração em Cristo Jesus. Porque o que faz a gente sofrer, irmãos, muitas vezes, não é a circunstância em si, mas é a falta de paz que ela traz, que a gente permite que traga. Porque nos falta confiança. Às vezes a gente diz que crê em Deus, mas a fé, ela carrega com ela confiança. A Bíblia diz que a fé é a certeza e a confiança. Eu gosto de usar esse exemplo. A minha esposa, por exemplo, é uma excelente cozinheira. Aliás, se não fosse, ai de mim, né? Mas assim, toda mulher tem coisa que não gosta de fazer. Ela não gosta de fazer empadão, irmãos. Eu amo empadão, tá aí a dica, amém? Mas tem que ser bem feito. E ela não gosta muito de fazer, mas se ela falar para mim que vai fazer, irmãos, eu descanso, porque eu sei que ela vai fazer, porque eu confio na palavra dela. Então, irmãos, a fé, ela carrega consigo confiança naquilo que Deus diz. E aí, irmãos, eu estava em casa, aí, eu não me lembro direito como é que foi, só sei que a gente foi estar com um casal de irmãos. Nós éramos da Lagoinha na época, e esses irmãos estavam abrindo um salão de cabeleireiro, né? Só que eles não tinham dinheiro para fazer os móveis do salão. Aí está eu e minha esposa conversando lá com eles, eu conversando com o marido e minha esposa conversando com a esposa dele. Aí a história está lá falando para Patrícia: meu esposo pode fazer o móvel para vocês. Eu duro igual um coco, precisando de dinheiro. Aí quando a gente se reuniu, aí minha esposa virou para mim e falou assim: amor, arrumei um trabalho para você abençoar o Ciarlan e a Michele. Eu falei para ela que você iria fazer o móvel. Aí eu perguntei assim: mas é de graça? Aí ela falou assim: é oferta. Aí na hora que ela falou assim, o Espírito Santo falou no meu coração na hora: se é oferta, não é de graça. Ele entrou no meu coração assim. Aí eu falei assim: Serrano, tranquilo, cara, o que você tem aí? Pô, cara, eu devo ter uns R$400. Eu falei: R$400 a gente compra o material e eu faço para você. Fomos na Acre Rio, compramos material, gastou R$350 de material. Só que antes, irmãos, de sair de casa, eu tinha falado com um amigo que eu trabalho lá do Rio, e falei assim: Ricardinho, por um acaso tem alguma comissão aí? Ele falou: cara, não tem nada, a fábrica não faturou nada, né? Aí eu, tranquilo. Aí eu fui lá, comprei material com ele, fiz a primeira parte do móvel, no dia seguinte fui entregar. Quando eu estava saindo de casa para entregar, chegou uma mensagem no meu celular. Aí eu abri uma foto do Ricardo, um depósito de R$486. Ele falou assim: Ronaldinho, não sei como é que, da onde entrou isso aí, cara, mas a fábrica achou lá uma comissão e depositou para a gente. Eu falei: poxa, glória a Deus. Aí no dia seguinte eu estava saindo para entregar o restante do móvel. O Paulinho nem sabe disso. Aí o Paulinho mandou uma mensagem e falou assim: Ronaldinho, eu não sei o que aconteceu, entrou um dinheiro da China, vou falar para a Rafinha depositar uma comissão para você. Depositou R$1.500 para mim. Aí o Espírito Santo falou no meu coração: oferta é só dinheiro? Oferta não é só dinheiro, irmão. A provisão de Deus, a paz de Deus que enche os nossos corações em Cristo Jesus, é a maior provisão que nós temos. Amém? A Bíblia diz que nós já fomos abençoados, irmãos, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí certa vez eu estava ensinando isso na igreja, e o irmão falou assim: mas a Bíblia diz que é nas regiões celestiais.
Aí eu falei assim, então continua ali na tua Bíblia, no capítulo posterior, a Bíblia vai dizer que nós estamos assentados com ele na região celestial. Ou seja, eu e você, irmãos, estamos assentados em Cristo Jesus, do lugar da onde flui a nossa provisão. Tudo que eu e você precisamos está consumado na cruz do Calvário, irmão, está pronto. Está tudo bem, a gente tem costume de falar, chega no final do ano, a gente faz listinha de promessa, e a gente fala, esse ano é o ano da provisão, esse ano é o ano da cura, cada igreja tem um ano de alguma coisa, mas a minha Bíblia diz que Deus é Deus todos os dias, todos os anos, Ele cura todos os dias, Ele supre a necessidade todos os dias, Ele sustenta todos os dias, irmãos, porque Deus Ele é, amém, irmãos? Para você não falar que eu prego sem ler a Bíblia, então abre sua Bíblia aí em Romanos, aleluia. Romanos capítulo 1, irmãos, a palavra de Deus diz em Atos 10, 44, a Bíblia diz que Pedro estava pregando, e a Bíblia diz ali que enquanto Pedro pregava, enquanto Pedro falava, o Espírito caiu sobre todos que estavam ali. Você pode pegar e ver na tua Bíblia, Atos 10, 44, diz que enquanto Pedro falava, o Espírito Santo caiu sobre todos que estavam ali, todos foram cheios com o Espírito Santo, passaram a falar em línguas, foram batizados. Eu quero profetizar nessa noite que enquanto eu estiver pregando, enquanto eu estiver lendo a palavra, o Espírito vai cair, vai trazer paz, vai manifestar cura, enquanto eu estiver pregando. Se você receber a palavra no teu coração, você vai ser curado, provisão vai chegar, restauração na sua família vai chegar em nome de Jesus Cristo, aleluia. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para salvação. Fala assim, o Evangelho é o poder de Deus. Não, peraí, vamos ensaiar. Vamos falar igual crente, irmãos. Fala assim, ó, o Evangelho é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Sabe, irmãos, eu não gostava muito disso não, de ficar pedindo à igreja para repetir. Eu achava isso muito chato. Só que depois que eu aprendi, irmão, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra, então eu achei bom você falar, porque a boca, o ouvido mais perto da tua boca é o seu. Quando você fala, você escuta, amém? Quando você fala a palavra, fé está entrando no teu coração. Então repita a palavra com ousadia, com intrepidez. Romanos 1, 16, 17 diz assim, ó, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí quando o irmão perguntou por que eu só prego coisas boas, a palavra de Deus diz que, pois não me envergonho do Evangelho. Essa palavra Evangelho aqui no original é boas novas, boas notícias. Por isso que quando eu prego o Evangelho, eu prego boa nova. Por quê, irmãos? Porque má notícia a gente tem todo dia. Você liga a televisão, tem má notícia. Você chega no trabalho, tem má notícia. Você acorda, parece que a má notícia está ali em pé te esperando. Mas a Bíblia diz que o Evangelho é boa nova. Jesus veio trazer boas novas de salvação para mim e para você. Aí a palavra continua dizendo, porque é o poder de Deus para salvação. Essa palavra salvação aqui é a palavra soteria, que quer dizer libertação, livre da condenação do diabo. E aí continua, aleluia, de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. Essa palavra Evangelho aqui, irmão, já não é boas novas. Essa palavra aqui é a palavra autos, que quer dizer em si mesmo, em si próprio, ou seja, o Evangelho é o poder em si mesmo. Jesus é aquele que veio manifestar o Evangelho. Glória a Deus. Dá para você entender, irmãos, que o Evangelho é o poder de Deus em Jesus, através de nós. Quem tem Jesus aqui, irmãos? Se você tem Jesus, você tem tudo, irmãos. Isso não é um jargão evangeliquez, isso é uma verdade absoluta sobre nossas vidas. E aí a palavra continua, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Agora pega isso aqui, irmãos.
Essa palavra viverá aqui, ou viver no original, quer dizer desfrutar de uma vida real. Ou seja, o Evangelho é o poder de Deus que nos dá acesso, Renata, para desfrutar da vida real. Qual é? É a vida que Jesus viveu na terra, irmãos. Jesus viveu na terra, é a mesma vida de Jesus. Jesus viveu na terra, não teve falta de nada. Jesus não teve doença. Jesus não andou em opressão, em depressão, não ficou deprimido. E eu não estou aqui querendo desfazer talvez um estado que você esteja passando, mas eu quero dizer para você que o Evangelho é o poder de Deus para te livrar de todas essas coisas. E também não estou dizendo que você não precisa tomar remédio nem ir ao médico, mas eu estou falando para você que o Evangelho é o poder de Deus para te livrar de todas essas coisas. Os médicos, irmãos, são a graça de Deus para nós, mas tem coisas que os médicos não vão conseguir resolver. Tem coisas que o remédio não vai conseguir resolver, mas o poder de Deus pode fazer. E nós precisamos aceitar essa verdade. Fala assim para esse cheiroso aí que está do teu lado, essa cheirosa aí, vê se ele está cheiroso mesmo. Fala assim: o Evangelho é o poder de Deus para a tua salvação. Aleluia. Você recebe isso, irmãos? A palavra é verdade absoluta sobre qualquer coisa. A nossa experiência, às vezes, não está de acordo com o que a Bíblia diz, mas o que a Bíblia diz é verdade absoluta. Amém, irmãos? Mas aí a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Estávamos conversando sobre isso, né, pastor Washington, essa semana. Passei um dia abençoado com o pastor Washington. Em 4 passagens na Bíblia, a Bíblia fala sobre isso, que o justo viverá pela fé. Abacuque 2:14, se eu não me engano, fala isso. Aqui onde nós lemos Romanos 1:16-17, Gálatas 3, né? Hebreus 10:38 é o que eu gosto, pastor. Mas quando chega em Hebreus 10:38, é Jesus quem está falando. E Jesus fala assim: porque o meu justo. É a única passagem que a Bíblia fala o meu justo. Jesus fala: porque o meu justo viverá da fé, ou seja, o meu justo terá uma vida de rei, o meu justo viverá como um rei na terra. E aí a palavra diz que Deus nos fez um reino de sacerdócio para o seu louvor. Você sabe por que a igreja, irmãos, não desfruta desse reinado? Porque muitas vezes ela tem, vive como não tem, porque não sabe que tem. Tem, vive como não tem, porque não sabe que tem. A Bíblia diz que eu e você somos um reino de sacerdócio criados para o seu louvor. A Bíblia chega a dizer em 1 João, capítulo 4, que assim como Jesus é, nós somos nesse mundo. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Assim como Jesus é, eu e você somos agora, nesse mundo. Aí a palavra continua. Aí por que, irmãos, que eu estou colocando esses fundamentos? Porque a gente precisa entender quem nós somos em Cristo Jesus, irmãos. Nós precisamos entender a nossa identidade restaurada em Cristo Jesus, porque nós somos fruto daquilo que nós somos em Cristo Jesus, amém? Aí em Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aonde todos pecaram, irmãos? Lá no pecado de Adão, amém? Todos pecaram, todos nascem, né, com a consciência do pecado. Aí Romanos 5:8, irmãos, eu amo esse texto, porque a palavra diz assim, ó: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda, fala assim ainda, fala ainda, fala se era ainda, agora não é mais, aleluia. Então a Bíblia diz, sendo nós ainda pecadores. Isso aqui é a maior prova da graça de Deus pelo ser humano, irmãos. A Bíblia diz que Jesus morreu por mim e por você, quando nós ainda éramos pecadores. Nós não éramos merecedores da graça de Deus. Isso é favor, isso é graça. Deus sabia quem nós éramos, sabíamos o que nós íamos ser, sabia o que nós iríamos fazer hoje. Mesmo assim, Ele decidiu nos amar. Sabe por quê, irmão? Porque o Evangelho é sobre Jesus, não é sobre nós. Quando a Bíblia diz que nós somos abençoados, é porque é sobre o que Ele fez, não é sobre o que nós temos. É difícil, irmão, aceitar isso, porque parece que é fácil.
Mas a graça, irmão, não é uma licenciosidade para a gente viver em pecado, é pelo contrário, a graça ela nos capacita a viver em santidade. Mas nós precisamos crer na graça de Deus, precisamos crer no favor de Deus. O evangelho, irmão, não é por meritocracia, é pela graça, é pelo favor de Deus. Isso não quer dizer que é fácil, porque às vezes é lei de mais ou lei de menos, né, pastor? Só que o evangelho ele sempre traz um equilíbrio, irmãos. Nós não estamos sem lei, a igreja não está mais sem lei. A igreja está debaixo da lei de Cristo, irmãos, que traz responsabilidades, que traz princípios, que traz renúncias para nós. Deus é um Deus de princípio, mas se nós andarmos nos princípios, todas as promessas de Deus vão se manifestar na nossa vida. Um dia sim e o outro também. Amém, irmãos? Aí no versículo 19 aí de Romanos 5 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, irmão, como o pecado reinou pela morte, ou seja, pelo ministério da morte, da condenação, né, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, através de Jesus Cristo, né, a graça reinou e reina em nós. Jesus Cristo é o centro do evangelho, irmãos. Jesus Cristo continua sendo suficiente para a igreja. O evangelho continua sendo suficiente para a igreja. Existem estratégias que Deus dá para o homem, existe estratégia que Deus dá para a igreja, mas nós não precisamos acrescentar nada mais ao evangelho. Nós só precisamos acreditar no que está escrito. Aleluia. A palavra de Deus diz assim em João 7,38: quem crê em mim, Jesus falando, quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora preste atenção, Jesus diz: quem crê em mim, como diz a escritura. Se você perguntar para todo mundo aí, você crê em Deus? Todo mundo vai falar, eu creio em Deus. Se não for o ateu, eu creio em Deus, mas é como diz a escritura. É por isso, irmãos, que a gente fala, irmão, lê a Bíblia, lê a tua Bíblia. Para quê? Para que você conheça a vontade de Deus sobre sua vida, para que você não anule a sua oração no final dela. Você precisa conhecer a vontade de Deus. A Bíblia diz em Romanos que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e é perfeita. Por que todo mundo fala que é boa, perfeita e agradável? A Bíblia diz que ela é boa, é agradável e é perfeita. Foi colocado assim com motivo, para você não esquecer mais. O BAP de Deus, eu aprendi assim: boa, agradável e perfeita. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Aí eu ouço pessoas falar assim: ah não, Deus colocou a enfermidade naquele irmão para tratar ele. Quem já ouviu isso? Aí Deus colocou a enfermidade nele, irmãos, mas ele foi para o médico, foi tomar remédio, então ele está em desobediência, está em rebeldia. Se foi Deus que colocou a enfermidade, você vai fazer o que no médico, irmãos? Aí eu pergunto para você: ficar doente é bom? É simples, irmão, você saber o que é vontade de Deus e o que não é. É bom? É agradável? É perfeito? Então não é a vontade de Deus, irmãos. Mas você precisa conhecer a vontade de Deus. Passar necessidade é vontade de Deus, irmãos? Não. A gente passa? Passa. Por quê? Às vezes eu sei, às vezes eu não sei. Mas o que eu sei é que a Bíblia diz que a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Aí uma vez um irmão veio falar para mim: ah, mas Jesus nasceu pobre. Eu falei assim: Jesus nunca nasceu pobre, irmãos. E se tivesse nascido pobre, como diz o nordestino, ele enricou na hora, irmão. Qual foi os presentinhos que Jesus recebeu, irmãos? Mirra, ouro, incenso. Tanto Jesus não era pobre, irmãos, que em 2 Coríntios 8:9 ou 9:8, eu sempre confundo, a Bíblia diz que Jesus, por amor de nós, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós... Aí uma vez o irmão falou assim: ah, mas isso é riqueza espiritual. Eu falei assim: não.
No original, essa palavra riqueza aqui está falando de bens, está falando de dinheiro. Então Jesus, sendo rico, se fez pobre. Mas todos vão ser ricos? Não, irmãos. Mas Jesus se fez rico, se fez pobre. Aí eu te pergunto, todos vão ser salvos? Não, mas Jesus disse que a vontade dele é que todos sejam. Você entende, irmãos? Que a vontade de Deus nem sempre está em linha com o que a gente pensa. A gente precisa alinhar a nossa forma de pensar. Isso é transformação de mente, irmãos. Por isso que a palavra diz. Por isso que a palavra diz que a gente deve renovar, transformar a nossa mente. Por quê, irmão? Porque ninguém consegue mudar a sua forma de pensar, a sua vida, se não mudar a sua forma de pensar. Amém, irmãos? Já vou encerrar, irmão, não vai demorar não. João 3, 1, 6. João 3, Evangelho de João 3, de 1 a 6. Aleluia. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, é importante colocar esse fundamento para a igreja, porque para você entender a sua identidade e aceitar tudo aquilo que Deus promete, você precisa aceitar a sua filiação em Cristo Jesus. Por quê, irmão? Porque é por herança. Aí você me pergunta, então como eu faço? A Bíblia fala, Romanos, capítulo 10, versos 8 a 10. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Qual é a palavra da fé? Jesus veio em carne, morreu no meu lugar. Jesus nos fez justiça de Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, versículo 21, que ele se fez pecado. Veja bem, a Bíblia não diz que ele se fez pecador. A Bíblia diz que Jesus se fez pecado, a origem. Jesus se fez pecado. Para quê? Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Deus, em Cristo Jesus, nos fez a justiça de Deus. É por isso que o homem tem dificuldade de entender, porque ele acha que ele precisa fazer alguma coisa. Mas não é o homem que fez, foi Jesus que fez. O que a gente precisa fazer é aceitar essa verdade, essa condição em Cristo Jesus. Quando isso aqui acontece, irmãos? Romanos 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. Qual é a justiça? Jesus morreu no meu lugar. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Aleluia. Agora olha só, abra sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1, você conhece muito essa passagem. Vou até ver aqui que fica maior. Colossenses 1, versículo 13. Para a gente encerrar aqui, irmãos. Aleluia. Nós precisamos conhecer, irmãos, os fundamentos do Evangelho, porque é isso que vai sustentar a nossa fé nesses dias. Oh, aleluia. A Bíblia diz assim, ó, 1,13, você conhece essa passagem. A Bíblia diz assim: Ele nos libertou do império das trevas. Fala assim, Ele. Fala, foi Ele quem me libertou. Você crê nisso, irmãos? A Bíblia diz que Ele me libertou, nos libertou do império das trevas. E fez o quê? Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, Deus nos tirou de uma condição de perdido e nos transportou para uma condição de salvo, nos colocou na família de Deus e agora nos fez herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Isso quer dizer que tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário é direito meu, é sua herança. Ou seja, não é por conquista, irmão, é por direito de novo nascimento.
É por isso que a gente tem dificuldade de entender a graça, o favor de Deus, irmãos, porque a gente acha que a gente precisa fazer alguma coisa para ser abençoado. Não, nós já fomos abençoados em Cristo Jesus. Aleluia, porque é direito de novo nascimento. A Bíblia diz que nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, irmãos. Que a Marinete não queira a minha herança, mas o filho herdado tem os mesmos direitos que o filho legítimo, irmãos. Se você tem um filho de 30 anos, e agora você chega lá e adota um filho de 1 ano, esse filho de 1 ano vão ter os mesmos direitos que o filho de 30, irmãos. Então, se você nasceu de novo hoje na família de Deus, você tem o mesmo direito que eu, que já sou velha, irmão, que já tenho 33 anos de evangelho. Por quê? Porque é direito de novo nascimento. Você nasceu na família de Deus, um pai que é dono do ouro e da prata, um pai que supre as nossas necessidades. Aleluia, glória a Deus. Você não está dando glória a Deus, irmão, acho que você não está acreditando nisso. Aleluia. Eu falei para você que eu ia pregar a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Aí você nasceu de novo, irmão, na família de Deus. Aí a Bíblia diz que agora nós precisamos ser batizados, né, porque nós nascemos de novo. O batismo nada mais é do que uma confissão pública daquilo que aconteceu dentro de nós. Amém? O batismo ensina um salvo, mas é para os salvos. Mas aí, quando chega em Atos 1:8, irmãos, tem uma promessa maravilhosa. A igreja ela precisa entender e andar nisso, porque eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Sem poder de Deus, sem o poder do Espírito Santo, a igreja não consegue permanecer de pé nesses dias de hoje. E aí em Atos 1:8 a palavra diz assim, irmãos. Eu deveria até ter começado a pregar aqui, porque eu amo falar do Espírito Santo. Aleluia. Atos 1:8. Glória a Deus. Diz assim: mas recebereis poder, fala, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Irmãos, é tão importante você receber o batismo do Espírito Santo. Quando você nasceu de novo, irmãos, o Espírito Santo veio habitar dentro de você. Amém? O Espírito Santo veio habitar dentro de você. E você nasceu de novo, teu espírito nasceu de novo, mas tem um batismo do Espírito Santo que nos reveste de poder. E esse batismo veio quando Jesus foi assunto aos céus e enviou o Espírito Santo. Isso é tão importante, irmãos, que quando chega em Atos 19, a partir do versículo 1, a palavra diz assim: aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 6, irmãos. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Aí falam por aí que o batismo com o Espírito Santo foi só lá em Atos, quando o Espírito Santo desceu. Não sei de onde tiram isso, irmãos. A gente abriu este culto falando de Atos 10:44, que Pedro estava pregando, enquanto ele pregava, o Espírito Santo caiu sobre todos que estavam ali. Agora a Bíblia diz aqui que Paulo impõe as mãos sobre aqueles 12 homens, eles recebem o Espírito Santo. A importância, irmão, de ser cheio do Espírito Santo, para que você suporte esses dias de aflição. A Bíblia chega a dizer, irmão, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, que ninguém, irmãos, fala assim, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, se não for pelo Espírito de Deus. Tessalonicenses diz: não apagueis o Espírito de Deus. A necessidade, irmãos, de você ser cheio do Espírito é fundamental para que você suporte os dias de hoje e os vindouros. Aleluia. Você deveria desejar isso, irmão, ser cheio do Espírito Santo.
Aleluia. Numa próxima oportunidade, irmãos, eu não vou aguentar não, eu vou falar sobre o meu amigo Espírito Santo. E a gente vai desfrutar da manifestação do poder do Espírito Santo. Ó, o pastor acho que está falando assim, ó, para mim. Vou fazer igual eu falei na igreja uma vez. Eu estava pregando, mas faltava 5 minutos. Eu falei, irmãos, falta metade da mensagem ainda. Aí os irmãos lá atrás começaram a gritar, vigília, vigília. Aí eu falei assim, ó, seguinte, a igreja está liberada, quiser ir embora. Agora vocês que gritaram vigília vão ficar até eu quiser acabar agora. Eu sei, irmão, que você tem que ir para casa. Tem gente que tem horário de ônibus, então eu não vou passar do horário. Mas vai ter uma oportunidade que a gente vai falar do nosso amigo Espírito Santo, irmão. E você vai ver o quanto você precisa do Espírito Santo manifesto na tua vida. Porque afinal de contas, irmãos, nós estamos na dispensação do Espírito. A Bíblia diz que o ministério do Espírito, 2 Coríntios 3, a partir do verso 7, diz que o ministério do Espírito é de muito maior glória do que o ministério da condenação, ou seja, o ministério da lei. Por quê? Porque a lei ela tinha o poder, né, de mostrar o pecado, mas não tinha o poder de salvar. A lei era boa, era santa. Por quê? Porque ela revelava para nós que nós tínhamos a necessidade de um Salvador, amém? Mas esse Salvador já veio, já foi assunto aos céus, já enviou um igual a Ele, enviou o Espírito Santo Consolador, que nos guia a toda a verdade, que nos enche dEle, que nos renova a cada manhã, que nos capacita a ficar firme, que nos revela Jesus Cristo, que nos revela a palavra. Aleluia, aleluia. É impossível, irmão, se manter de pé sem comunhão com o Espírito Santo, porque é Ele que testifica de Jesus na terra, é Ele que nos guia a toda a verdade, é Ele que nos consola, é Ele que sabe tudo a respeito do Pai e fala tudo para nós. Quer saber a respeito do Pai? Pergunta para o Espírito Santo o que ele sabe. Aleluia. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, outras línguas, alguém começou a falar. Aleluia. Alguém sem entender pergunta de onde vem esse mover. Nós temos um tempinho ainda, irmãos. Do povo Deseje isso em nome de Jesus. começa a dizer: me batiza com fogo. Você pode levantar suas mãos assim, em posição de quem vai Batiza receber com alguma fogo. coisa. Deixa o fogo pegar você. Batiza Aleluia. com fogo. Aleluia. Isso, abra seus braços. Oh, aleluia. Me batiza com Oh, fogo. uma unção de renovo nesse lugar. Batiza com fogo. Me batiza com fogo. Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, oh, vem, Espírito de Deus. Batiza com fogo, Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Vem, Aleluia. Espírito de Deus. Aleluia. Baixinho, pastor. Aleluia.
queria fazer um convite. Na verdade, eu queria fazer 2 convites. Eu não gosto de fazer apelo, irmãos. Eu gosto de fazer convite, porque o maior amor que Deus podia manifestar, Ele já manifestou por nós. Ele deu Jesus por nós. E o convite é: talvez você tenha entrado aqui nessa noite e nunca tenha confessado com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor da sua vida. A palavra que nós pregamos e lemos diz que é necessário nascer de novo para que a gente possa ingressar na família de Deus. Você está aqui nessa noite e nunca fez essa confissão publicamente, porque Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. Você nunca confessou Jesus Cristo como Senhor da sua vida, queria fazer isso publicamente nessa noite. Sai do seu lugar, vem aqui que nós vamos orar com você. Talvez você esteja afastado da comunhão com o corpo de Cristo, talvez tenha sido ferido ou se deixou ferir. Eu quero convidar você nessa noite para restaurar sua comunhão com o corpo de Cristo. Talvez você não tenha abandonado Jesus, mas se afastou do corpo. Eu queria que você fosse corajoso, saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Nós queremos abraçar você e orar com você em nome de Jesus. Eu não poderia terminar essa ministração sem fazer esses 2 convites. Em nome de Jesus. Se tem alguém do teu lado aí que você sabe que está nessa condição, fala aí baixinho, encoraja ele, traga essa pessoa aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai, eu oro para que essa palavra encontre pouso nos nossos corações, que o Teu Espírito possa fazer aquilo que nós não conseguimos fazer, possa convencer, Senhor, cada coração, possa trazer revelação da necessidade de comunhão contigo. Pai, que essa noite, Senhor, tenha sido uma noite de renovo, de cura, que haja testemunho de provisão, Senhor, de restauração nas casas. Pai, no nome de Jesus, que a Tua palavra não volte vazia, mas que encontre pouso e faça aquilo para o qual ela foi enviada e designada. Aleluia, meu Pai. Pai, nós oramos, Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos. Jesus continue abençoando. Aleluia. Amém, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus, amém? Antes de encerrar, agradecer a Deus pela vida do pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo é uma bênção, irmãos. E de verdade, a gente conversa muito. Agora vai ser bom, né? Pastor Ronaldo, pastor Edil, pastor Bruno, que não está aqui porque está de plantão, irmãos. Glória a Deus pela vida dele, que ele conseguiu um emprego. Ele falou: pastor, eu preciso. Eu falei: glória a Deus pela sua vida. Ele me ligou. Mas eu quero dizer, irmãos, de fato, esse versículo é profundo demais. Hoje, vindo do Arraial, com os irmãos dentro do carro, o Espírito ministrou o meu coração para falar algo que eu recebi hoje à tarde. Quando Deus fez a terra, a criação, a Bíblia diz que Ele fez pelo poder da sua palavra. E diz que Deus fez tudo pela voz, tudo pela palavra. Alguém imagina isso? Seja sincero, na sua mente racional dá para você entender? Faça isso, tipo assim, encha d'água. Ele não vai me obedecer. Vai? Não vai. Como que Deus fez tudo pelo poder da palavra? Eu vou explicar como que Deus fez. Essa jarra ela não está pronta para receber meu comando. Mas quando Deus fez a terra, porque foi Ele que criou tudo, a terra estava pronta para receber o comando. E eu vou te explicar
Quem tem celular aqui? Quem tem Alexia em casa? Se você chega em casa e fala assim, Alexia, ela, oi? Sim ou não? Sim ou não? Toca uma música aí, uma bossa nova. Vai tocar um rock ou vai tocar bossa nova? Eu tenho um carro, irmãos, que eu digo assim, abre o teto solar, ele vai e abre. Não adianta ninguém atrás falar, só eu que falo, ele abre. A criação estava pronta para receber os comandos de Deus. E quando Deus disse para as águas, produza espécies e peixes segundo cada um a sua espécie, a Bíblia diz que o mar respondeu. Por quê, irmãos? Porque estava pronto para receber os comandos de Deus. Agora deixa eu lhe falar algo. Todo que é nascido do Espírito recebe o poder dado por Deus. A Bíblia diz que se pisares serpentes, elas não te matarão. Se forem envenenados, nenhum mal acontecerá. Por que Deus faz isso? Por que Ele deu isso? Porque a autoridade é dele, Ele nos deu autoridade. Se com tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor e no seu coração crer, você será salvo. Você receberá autoridade, você receberá poder para comandar pela palavra e fazer com aquilo que é ligado na terra através da tua palavra seja ligada no céu. Se você entendeu isso, dê um aplauso a Ele, diga aleluia, eu creio. O que você acha que é a oração, irmãos? A oração não é nada mais, nada menos um comando que você faz pela autoridade de Deus dada a você. Só que você parou de crer. Estou falando sério. Você parou de crer. Você parou de acreditar. Está acreditando apenas como eu estou aqui. Eu estou vendo a jarra, eu estou vendo o copo, mas não vai encher. O Salmo 91 diz, dará a ordem aos seus anjos, eles te ampararão. Você quer ver essa garrafa aqui encher d'água? Quem aqui quer ver hoje? Só para vocês entenderem o mundo espiritual. Quem quer entender o mundo espiritual aqui? Diga amém. Amém? Vocês querem ver como é que funciona o mundo espiritual? Como é que eu vou fazer essa água encher esse copo? Quem quer ver aqui? Quem quer ver esse milagre? Levanta a mão. Dará a ordem aos anjos e eles te ampararão. Quem entendeu? Quem entendeu o mistério? Quem entendeu? Dê um aplauso a Jesus. Quem entendeu? Feche seus olhos, queridos. Pastor Ronaldo começou essa ministração falando sobre fé. Há quanto tempo você não dá ordens? Não estou falando ordens a Deus, não, ordens a sua alma, como Davi fez. Quando ele estava oprimido, ele dizia para a alma dele assim: porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, confia em Deus, deposite nele a sua esperança, porque é por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Você não pode sair daqui sem admitir que você precisa de novo dessa autoridade. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós, e serei achado, vocês serão achados por mim, diz o Senhor, e eu farei mudar a vossa sorte. Pai querido, nós não vamos nos levantar se a sua presença não for conosco. E na autoridade do nome de Jesus, nós hoje como igreja, nós declaramos, Pai, nós declaramos que cremos nessa palavra. Nós declaramos que Jesus é o Filho de Deus,
que Ele veio em forma humana, Ele veio na carne para submetê-la à tua vontade, para cumprir, Senhor, a promessa de salvação. E hoje nós recebemos na autoridade do nome de Jesus, a autoridade que foi dada a nós pela fé, no nome dEle, no nome dEle. Oh Jesus, nome sobre todo nome, nome poderoso, que intercede por nós. Pai querido, nós entregamos as nossas vidas essa noite. Põe a mão no teu coração e diga comigo assim: eu creio. Mais alto, eu creio com todo o meu coração que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio em carne para pagar o preço pelo meu pecado, ao sacrifício vivo, providência de Deus para todo aquele que crê. Por isso essa noite eu confesso com a minha boca, com a minha boca, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Aplauda Ele. Aleluia. Estenda a tua mão assim, querido. A palavra de Deus, ela declara que certa vez Arão, depois de ter sido ungido, chamou o povo, convidou o povo, e ele estendeu a mão, e ele declarou essa palavra, e você vai sair daqui com ela. Todo culto a gente fala isso. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê paz. Vira para o teu irmão e declara isso agora. Que a bênção se derrame até 1000 gerações sobre a tua vida, tua família, os teus filhos e os filhos dos seus filhos, seus netos. A presença te acompanhe por detrás, por diante, e em ti é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, no teu riso, no teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante a face e te dê a paz.